No quadro Diálogo de hoje, nós estamos recebendo a professora do campus de Baturité, do Instituto Federal do Ceará, Ana Cristina Moraes. Isso, o assunto de hoje será a alimentação e o combate ao desperdício de alimentos. Boa tarde, Cristina. Seja bem-vinda ao programa IFCE no ar. Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu queria agradecer também o espaço para falar dessa temática tão importante para a nossa sociedade. Bom, vamos dar uma pergunta básica aqui, né? Qual a importância de evitar o desperdício de alimentos? A gente sabe que isso vai além da questão da fome e da miséria, né? Isso. O desperdício de alimentos, ele causa muitos prejuízos, né? Tanto ambientais, como sociais, como econômicos. Os ambientais, porque vai gerar resíduos sólidos, né? Então, isso pode acabar sendo uma fonte de poluição para o ambiente. Econômico, porque, por exemplo, se você compra um alimento, normalmente a gente compra no peso, né? E parte daquele alimento não é consumido, parte do que você pagou também foi para o lixo, né? E o principal, social, né? Que é o que eu quero mais discutir aqui hoje. A gente tem aqui dados da ONU de 2017, que 5,2 milhões de brasileiros passaram fome nesse ano, né, de 2017. E mesmo assim, a gente tem um paradoxo, né, de que o Brasil ficou entre os 10 países que mais descartou alimentos, né? Então, acho que esse é o maior prejuízo de todos. Uhum. Ana Cristina, e quais são as alternativas para evitar o desperdício de alimentos, né? O que a gente pode fazer? Eu vou falar um pouquinho das alternativas que a gente tem trabalhado na instituição, não só eu, como diversos outros docentes, né, nas suas pesquisas e nas suas ações de extensão. Inicialmente, o aproveitamento integral. Depois a gente quer umas dicas para casa também. Sim, e aqui vale para tudo. É o aproveitamento integral, né? O que é o aproveitamento integral? É consumir o alimento como um todo. Por exemplo, as frutas a gente costuma consumir a polpa e descarta, né? Casca e semente. Mas por quê, né? A gente já pensou? Tanto casca como semente pode ser consumido também, mas normalmente a gente não trata dessa forma. Eu acho que falta informação Falta mesmo, informação, né? Como consumir. Que eu vou passar um pouquinho aqui hoje, né? Aí, quando a gente faz isso, né, não faz o aproveitamento integral, a gente gera resíduo. Aí é a segunda alternativa, que é o reaproveitamento dos resíduos de alimentos, né? Que eu já citei alguns. E a terceira alternativa que a gente tem trabalhado bastante, principalmente nos cursos de gastronomia da instituição, é a valorização dos alimentos regionais. Né? Se a gente observar, se a gente for no supermercado nesse momento, a gente vai ver praticamente em todos os supermercados as mesmas frutas, e não vai ver as nossas frutas. Eu, particularmente, na minha infância, eu lembro que eu consumia muito siriguela, cajá, pitomba, e a gente não vê na rua, mais. no semáforo, na rua, né? Exatamente. Quando você vai na estrada lá para o Maciço, você consegue comprar na beira da estrada, mas não está disponível, né? Então, a gente tem trabalhado essa questão da valorização dos alimentos regionais. Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa questão. Você disse que é um paradoxo, ao mesmo tempo que a Organização das Nações Unidas, né, divulgou esse dado aí de 2017, mostrando que o Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam, é isso? Ao mesmo tempo que a gente precisa reduzir, né, esse desperdício de alimentos, justamente para reduzir também essa incidência da fome, a gente tem uma parte significativa da população que está em situação, né, de vulnerabilidade, que não tem acesso ao alimento, né? Como é que essa situação um dia ela vai poder ser equacionada? Só complementando, a gente sabe que tem algumas instituições que conseguem, né, pegar assim, algum alimento que iria ser desperdiçado por uma empresa. Isso. E consegue canalizar. Dos supermercados, né? Isso. Os produtos que passam no prazo de validade. Alguns supermercados conseguem ceder para instituições e direcionar para a alimentação, né? Mas vamos lembrar que em 2014, né, o Brasil felizmente saiu do mapa da fome, e a gente não tem como dissociar isso das políticas públicas, né, que foram implantadas antes desse ano. E agora a gente está na iminência de voltar para o mapa, né? A gente está aí bem perto disso acontecer, né? Esperando que não aconteça. E a gente não tem como dissociar da redução das políticas públicas, né? Por que eu vou falar isso? Porque realmente está bem relacionado a essa questão do desperdício. Por exemplo, agora no começo do ano a gente teve uma medida provisória para a extinção do CONSE, né? Que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Inclusive, nesse momento a gente está tendo um seminário na UES, no campus Itaperi, em defesa do CONSE, né, contra a extinção, onde a gente está tendo participação de uma docente aqui do IFCE na mesa, né, uma docente do campus Fortaleza. E
já foi uma perda nesse sentido, né? Mas pensando em estratégias, né, para garantir a soberania alimentar, eu vou dar alguns exemplos, né? Alguém que conhece a castanhola? Sim. Sim, conheço. Alguém imagina que a castanhola pode ser alimento? Na verdade, quando eu era criança, eu riscava o asfalto com Castanhola. Eu tenho calçada. alguns alunos, né, mais velhos que eles dizem, professor, a gente já comeu a castanhola, né? O pessoal que passou por situação de fome realmente teve essa alternativa, mas as gerações mais atuais talvez não. E como é que come? Fiquei curioso. A castanhola, ela tem uma amêndoazinha dentro dela, né? A gente teve um trabalho lá no campus de uma aluna que tinha um pé de castanhola na frente da casa dela e ela quis trabalhar com a castanhola. E ela ela definiu um método de extração, né? Que no caso era fazer a cocção em panela de pressão para poder amolecer a estrutura e abrir a amêndoa. E a amêndoa é tão saborosa como a da castanha de caju, como as outras, e a gente verificou a parte nutricional e é muito similar. Mas Nossa. ninguém pensa em comer a castanhola, né? Por exemplo, cacto. Alguém já comeu cacto? Não, eu ainda não comi cacto, não. Pronto. No México é muito comum, né? Consumir cacto há milhares de anos atrás. Mas a gente tem, por exemplo, aqui a palma forrageira. Está aí no nosso semiárido. É usado como alimento. E a gente tem várias pesquisas aí, já foram disseminadas, com desenvolvimento de preparações e produtos a partir da palma, todos, né, para alimentação humana. E também do fruto do mandacaru. A gente tem trabalhos que foram feitos no IFCE, TCC, trabalho de conclusão de curso, né, falando do fruto do mandacaru e desenvolvendo produtos a partir dele, uma geleia, né? Porque, como você falou, falta informação, mas falta também saber como utilizar, né, essas partes que são descartadas de alimentos ou esses alimentos que não são convencionais, que tem a tecnologia correta, que é PANCS, né, que é planta alimentícia não convencional, que é uma tecnologia que foi disseminada pelo professor Valdeli Knupp, que eu tenho muito orgulho de dizer que ele é da rede, né, ele é do IF do Amazonas, e começou esse trabalho todo com essas plantas, né, que podem ser consumidas, mas que normalmente não são, ou foram em algum momento e hoje são esquecidas, né, que são as PANCs. Enfim, e aí eu deixo até aqui o questionamento, né, não são só vocês que vão fazer perguntas. Aí será que realmente há uma escassez de alimentos? Ou nós que não sabemos identificar o que realmente pode ser um alimento? Né? E achamos que somente é comestível que a gente encontra no supermercado, no comércio? Tem isso, a gente não sabe identificar alguns alimentos e também a história do desperdício. Exatamente. Né? Agora, só uma perguntinha assim, bem, se a gente puder, Ana Cristina, dar uma dica prática para quem está nos ouvindo, e eu aproveito de que é para mim também. Na nossa casa, né? A gente compra às vezes 1 quilo de arroz, então um pacote de macarrão, tem aquela história do armazenamento também, isso, né? Pode evitar o desperdício, pronto. né? A questão do armazenamento, por exemplo, eu tenho uma dificuldade porque na minha casa são 2 pessoas e eu passei por muito tempo, por exemplo, eu não comia melancia. Porque se eu comprasse, no comércio geralmente tinha meia melancia e estragar. Aí, felizmente, tem um supermercado perto da minha casa, que agora ele vende porcionado e eu voltei a comer melancia. Realmente, essa questão da organização para as compras e do armazenamento é fundamental. Então, tentar ver a compra de alimentos em porções, né? E para aquele número quantitativo da casa. A questão da forma de armazenar, muita gente armazena mais só na geladeira, mas, por exemplo, frutas a gente pode congelar, né? O congelamento pode ser uma alternativa. Acho que às vezes para algum produto acaba afetando muito a textura, mas é uma boa alternativa. Eu, na minha casa, eu costumo... Eu estou vendo que antes de estragar, eu vejo que vai estragar, eu já boto para o congelador para durar um pouquinho mais. Qualquer fruta? A melancia eu costumo congelar, mas aí eu já não utilizo in natura, né? Eu acabo fazendo suco depois, certo, né? Então, ver essas alternativas e ver também o congelamento como uma forma de manter esse produto por mais tempo, né? Bom, eu quero só lembrar, né, que a gente está conversando aqui no programa IFCE no Ar com a professora do campus de Baturité, do Instituto Federal do Ceará, Ana Cristina Moraes. Ela é engenheira de alimentos e é doutora em ciência e tecnologia de alimentos e está conversando aqui com a gente sobre essa questão, né, de desperdício de alimentos, de como combater isso, ou como a gente pode melhorar, né, alguns hábitos, né, no nosso dia a dia para evitar esse desperdício. A gente tem uma pergunta, Ana, aqui a gente está falando de alimentos, né, desperdício, de qualidade, armazenamento, enfim, a gente até ampliou aqui a entrevista. O Paulo Ricardo, o ouvinte, mandou uma pergunta sobre os alimentos, né, consumidos na Ásia, né, tipo assim, tem gente que consome, né, inseto, cobra, enfim, esse tipo de alimento
a pergunta dele, é saudável? É apenas exótico? Isso, enfim. Se a gente for pensar em exótico, né? Nós comemos aqui buchada de bode, né? Que acho que a geração atual, às vezes, nem a própria panelada também é exótica, se a gente for falar para alguém. Exótica hoje, né? É o que eu falo aqui, né? Por isso que a gente trabalha muito nesse quesito da cultura, de quebrar o preconceito. Então, ele está perguntando se esses alimentos assim, mais exóticos para a gente, né? Assim, tipo são insetos. seguros, inclusive, a gente tem uma ciência que é a entomofagia, que a gente tem trabalhos aqui na UFC para consumir barata, farinha de barata, de insetos em geral. Só que não é um inseto que você vai pegar na sua casa ali andando na baratinha, não, né? Ela é criada, cultivada para ser consumido, né? E realmente então a pergunta dele é, esses alimentos consumidos pelos asiáticos, esses mais esquisitos aí, tipo insetos, cobras, essas coisas, são saudáveis? São saudáveis. E ele é esquisito porque para nós é esquisito, né? A coisa da cultura, que é isso que eu estou ressaltando bem, que é isso que impede muita gente de comer certos alimentos. Paulo Ricardo, você pode comer desde que seja bem tratado e bem cuidado. Não pegue no chão, né? Ana Cristina, a gente está quase concluindo, acho que a gente tem ainda mais 2 minutos, e você citou, né, algumas ações realizadas no IFCE no sentido de promover a redução do desperdício de alimentos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, né, de uma instituição de ensino para concretizar esse objetivo. Sim, eu vou falar especificamente do IFCE, né, porque eu estou aqui há 10 anos, os meninos ficaram admirados aqui, mas eu já estou na instituição há 10 anos e eu acho que aqui as ações, né, como docente, as minhas ações foram aqui e as ações dos colegas que eu observo, que eu acho que o que tem de mais positivo é que realmente no IFCE a pesquisa, o ensino, a pesquisa e extensão são realmente associados, não são dissociados. Tudo que a gente realiza na pesquisa, a gente consegue passar para o empresariado ou para a sociedade, realmente dar um retorno, né? Então, não fica aquele conhecimento que a gente gera para nós internamente, a gente consegue levar para a sociedade, né? Eu acho que a extensão, assim, eu vou destacar do IFCE, né, em relação às universidades, porque realmente eu observei o quanto ela é valorizada, o quanto é estimulada e como realmente ela é uma extensão. Não é aquela extensão que você chama a sociedade para dentro do campus. E sim, você vê que os docentes, o campus vai até a sociedade, vai nos locais de mais difícil acesso, das comunidades mais distantes, onde realmente precisa, né? Também vou destacar a nossa estrutura. A gente está aqui em 32 campi, né, indo para o 33º. Então, isso permite que a gente consiga trabalhar em rede. Como falei dessa ação lá em Maracanaú, né, com os indígenas, é uma ação interdisciplinar e intercampo, né? Então, essa integração no nosso trabalho é que faz com que os resultados sejam tão efetivos. Além da pesquisa ser uma pesquisa de viabilidade técnica e econômica. Não só uma pesquisa voltada para a tecnologia de alto custo, né, para as empresas, mas uma tecnologia voltada realmente para a sociedade. Até a questão da educação, a escola, a instituição de educação como um todo, né, para o aluno é interessante que ela também, essa parte de combater o desperdício e a educação também, para ele ter uma boa alimentação, que é decisivo para a vida da pessoa. Com certeza, né? A educação alimentar é para ser também uma disciplina, né, nas escolas, porque a gente se educa em termos, né, de postura, de tudo, mas a educação alimentar em muitos países, né, desenvolvidos, ela está presente lá na escola. E ela é muito importante porque vai influenciar diretamente na nossa saúde, né? Sim. E sem saúde a gente não faz nada. Tá, ok. Então, a gente agradece aqui no IFCE no Ar a participação da professora do campus de Baturité, do Instituto Federal, Ana Cristina Moraes. Ela conversou com a gente sobre alimentação e também sobre o combate ao desperdício de alimentos. Então, muito obrigado, Ana Cristina. O programa IFCE no Ar volta na próxima quinta-feira, às 14 horas. Até lá. A Universitária FM apresentou IF.